Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Hoje é a nossa resenha da roda de conversa do dia 20/5 de 2025 aqui no Instituto Beneficente Betel. Tá? Lembrando que o nosso foco, nossa obra social é com crianças e adolescentes e jovens, mas nós estamos ampliando os trabalhos, então nós criamos aí um grupo de apoio. O grupo, a princípio, recebeu o nome de Roda de Conversa no Instituto Betel. E a base, o tema principal é a ansiedade. Tem uma playlist aí, depois nós vamos talvez alterar um pouco o título da playlist, tá? Para abranger mais pessoas, né? E é isso, tá? O encontro se realiza aqui no Instituto Beneficente Betel, no auditório, aqui em Juiz de Fora, né? O tema principal, como eu já disse, a base do tema é a ansiedade, então vai surgindo além da ansiedade outras questões aí, né? Nós falamos sobre a observação das rotinas. Muitas vezes a gente não presta muita atenção em como nós estamos conduzindo as nossas rotinas diárias. Exemplo, trabalho, igreja, esporte, né? Será que a gente tem condições de mudar um pouco a rotina, sair um pouco da rotina, né? A tentativa de vencer um dia de cada vez, né? Nos grupos de apoio, principalmente nos grupos que trabalham com o apoio a dependentes químicos, né? Viver um dia de cada vez, né? Não focar, não vislumbrar o futuro, né? E nem ficar preso no passado, viver o agora, né? É uma emoção, não tem como deixar de lado, é uma emoção natural do nosso organismo e muitas vezes ela entra em desarmonia e a gente quer sair correndo, né? É isso, tá? Troca de experiências, isso é muito importante. Você buscar trocar uma ideia com alguém que realmente vai poder te ajudar, né? Se no caso você tem uma condição que está fora do controle, a dica sempre é buscar uma ajuda especializada. Ontem foi dito para algumas pessoas que era para buscar uma ajuda aí de um especialista, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, mas aí foi orientada a buscar uma ajuda de uma pessoa aí, né? De um especialista, tá? É isso. As questões da insônia, dificuldade para dormir, já fui muito bom para dormir. Hoje eu tenho que ter todo um preparo, toda uma estratégia, né? Para não ter problemas antes de dormir aí, que é um dos momentos mais críticos para mim, tá? No meu caso, na minha crise de ansiedade, eu tenho uma certa dificuldade para iniciar a rotina do sono, tá? Deixar as telas fora do quarto, isso é um desafio para todas as pessoas, tá? Eu consigo, às vezes eu vou embora, o meu telefone, o smartphone fica aqui no Instituto Betel, a minha casa é bem próximo aqui, então por volta de 9h30, 10 horas da noite, em que eu encerro ali meus estudos, as minhas tarefas aqui do Instituto, às vezes eu deixo o telefone por aqui, né? Às vezes eu tenho que levar, no caso hoje eu tive que levar por causa do despertador, eu estou acompanhando o tratamento do meu pai aí, meu pai está fazendo hemodiálise, tem isso também, né? Tem essas questões aí que vão surgindo durante a vida, né? Deixar as telas, nossas preocupações nos levam à ansiedade, né? Eu já falei, né? Eu acabei de falar do meu pai está com problema de saúde, e isso afeta não somente a mim, mas a minha família, as pessoas próximas, os amigos aí, né? Tem afetado bastante aí. Foi falado também a questão da medicação, né? Nunca se automedique, tá? Já me ofereceram comprimidos, remédio, e eu não aceitei, eu não tomei nenhum tipo de medicação para tratar a minha ansiedade. Eu fui aprendendo a lidar com a crise, tá? Não tomei nenhum tipo de medicação. Se por acaso eu perder o controle e não tiver controle, aí sim eu vou buscar um especialista. Se me receitar uma medicação específica, eu vou tomar a medicação específica, na quantidade específica, tá? Continua a nossa dica, vai buscar a orientação de um profissional, um psiquiatra, um terapeuta, tá? Um psicólogo, tá bom? Questões no trabalho, foi falado sobre trabalho, eu trabalhei em um hospital, então era bastante, né? Tinha todo aquele compromisso de estar lidando com várias pessoas com problemas de saúde muito sérios aí, né? Conseguimos ou não misturar o profissional com o dia a dia, né? Será que eu consigo separar o que aconteceu no meu trabalho e deixar numa gavetinha específica, ou eu levo aquilo para dentro da minha casa? Será que eu levo as minhas angústias, as minhas preocupações, né, as minhas
perturbações dentro de casa, no meu dia a dia, se eu levo isso para o trabalho, eu consigo, né, administrar e falar, não, trabalho é trabalho, família é família, lazer é lazer, passeio é passeio, faculdade é faculdade, né? Foi falado muito sobre isso. A nossa mente, ela mente, tá? A nossa mente, ela nos engana, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, ficar sempre atento, prestar atenção nos detalhes, o que, que a vida está dizendo, o que, que a vida está indicando, como que nós temos olhado aí para situações do dia a dia, vale a pena, não vale a pena, estou indo por esse caminho não está legal, eu posso alterar essa direção, né? Sofremos antes do evento um tipo de pré-sofrimento, isso é claro, a gente fica já pensando no amanhã, amanhã é quinta-feira, o que eu vou fazer amanhã, o que eu posso fazer, né, gente? O quinta-feira é o quinta-feira. Se hoje é quarta-feira, vamos viver o quarta-feira, a quarta-feira, tá? O dia de quarta. A questão do foco, né, manter-se focado. Eu, quando eu estou fazendo o vídeo, eu estou fazendo o vídeo. Eu, quando eu estou dirigindo, eu estou dirigindo. Quando eu estou ouvindo música, eu estou ouvindo música. Quando eu estou no culto, eu estou no culto. É isso. Manter o foco, né? Fazer realmente aquilo que você realmente está fazendo. Se você é mecânico que está lá apertando um parafuso de um motor, fica lá apertando o parafuso do motor, focado no seu trabalho, né? Porque senão, se a gente perder o foco, isso pode ser um problema sério também, tá? As questões familiares, as relações entre as partes, tem a questão do ambiente. Será que o ambiente que a gente vive, ele nos favorece, ele desfavorece? Eu, como adulto, o que eu posso fazer para trabalhar as minhas questões da infância, né? Aquilo que me afetou na minha infância? Será que eu estou trazendo estes afetos ainda para a minha vida, né? E é isso. Então, está sempre pensando nessas questões de relações familiares, relações sociais, de problemas conjugais, né? Relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o vizinho, com a comunidade, com a escola, né? A escola, certo? Com o trabalho. O olhar para o passado, falei aqui agora há pouco, né? A gente fica muito preso no passado. Isso nos deprime, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O passado aconteceu, pronto, acabou, era para ser daquele jeito. O olhar para o futuro também, aquela ansiedade de, opa, peraí, eu já quero pagar o carro e pegar outro carro, eu já quero fazer um empréstimo em cima de outro empréstimo. Tomar muito cuidado com o tempo que não é nosso, né? O passado já foi, já ficou lá na história, está reservado na memória. O futuro ainda não aconteceu. Qual que é o nosso tempo? O presente, esse exato momento. Quando você estiver assistindo esse vídeo, você já estará vendo-me no passado. Certo? É isso. Os momentos de isolamento, você fica isolado, você fica sozinho. Eu tenho algumas questões que eu venho trabalhando comigo mesmo. Às vezes eu me sinto solitário ou sozinho. Eu ainda não, né? Às vezes a gente está sempre se sentindo um pouco sozinho, um pouco solitário, um pouco mais afastado, um pouco mais quieto. Isso para mim eu gosto. Às vezes eu estou escrevendo alguma coisa, eu estou estudando alguma coisa, eu gosto de ficar um pouco mais sozinho. Mas esse isolamento muitas vezes pode ser muito perigoso, né? A gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso, né? Nos programamos e o que não der certo, como que faz, né? Às vezes a gente faz um monte de planos, um monte de ideias, um monte de questões. Eu planejo todo o meu dia, eu tenho uma agenda, né? E aí eu vou planejando e tal, tenho coisas para resolver, tenho papéis aqui na mesa que precisam ser analisados, eu preciso resolver algumas questões. Hoje tem o casamento de um casal de amigos nosso, então tem várias questões para serem resolvidas. E as coisas que não vão dar certo, como trabalhar com isso? Poxa, isso não deu certo, isso eu posso melhorar, isso ficou assim, isso ficou assado, né? Então tem essas questões aí também. A forma como olhamos para os desafios, né? Será que a gente consegue olhar para o desafio como algo que vai nos fazer crescer? Ou olhamos para o desafio e falamos, poxa, a vida não vale mais a pena, tá chato, tá ruim, né? Eu não estou motivado mais. Como que a gente olha para esses desafios aí? E as ferramentas que usamos para fugir da realidade. Tem pessoas que usam bebida alcoólica, tem pessoas que usam droga, tem pessoas que vão usar o prazer mesmo, tem pessoas que vão se isolar da família, tem pessoas que vão entrar com tudo no trabalho, vão trabalhar praticamente toda a sua vida, né? Então será que isso são ferramentas que nós mesmos criamos para nos isolarmos? São ferramentas que nós mesmos criamos para nos mantermos ofuscados na realidade? Será que a gente consegue olhar para a vida e falar, nossa, que vida boa, que vida maravilhosa, eu estou vivo, eu estou respirando, eu tenho a possibilidade de fazer coisas grandiosas, né? Hoje ali eu já brinquei com as crianças ali, com a Emily, com a Alana, né? Será, poxa, que bacana, que legal, né? Será que está valendo a pena? Então é isso. Será que nós estamos criando essas ferramentas que estão nos atrapalhando a enxergar a realidade?
ou a gente está realmente enxergando aquilo que realmente é para ser enxergado. Os momentos de raiva, como a gente trabalha com a raiva? A raiva é uma ferramenta, me ajuda a ir mais longe, ou a raiva é uma ferramenta que me bloqueia, né? Eu desconto a raiva em alguém, ou eu consigo trabalhar essa raiva e eu consigo fazer coisas benéficas, não só para mim, mas para outras pessoas, quando eu tô com raiva. Lembra do... Aí eu até fiz uma brincadeira, né? No filme da Marvel lá, né? Dos Vingadores, lá quando os alienígenas estão invadindo Nova York, eles perguntam pro Dr. Banner, né? Dr. Banner, qual que é o seu segredo? Que ele sempre falava que eu tenho um segredo, ele falava, eu tô sempre com raiva. Ele vira o Hulk e começa a dar soco nas criaturas lá, né? O depósito de sentimentos e afetos, né? Onde que a gente está depositando todos esses sentimentos e todos esses afetos, né? Eu até dei um exemplo que eu estava assistindo um filme de guerra, e o filme estava indo tudo bem, quando ficou faltando uns 20 minutos para o filme terminar, o filme começou a ficar melancólico, começou a ficar assim, muito cheio de sentimentalismo, e aquilo começou a me dar uma angústia, e eu tive que pausar o filme e terminar de ver o filme depois, né? Eu pausei e falei, opa, peraí, isso está me dando um negócio aqui, vou parar aqui. Quais os sentimentos que tem aflorado em nós, né? Que tem nos impedido de caminhar, de olhar para a vida, de olhar para a natureza, de olhar para nós mesmos e falar, opa, peraí, eu sou um ser humano, eu preciso encontrar uma direção, eu preciso ter um foco, né? Eu preciso ter uma finalidade. Eu vim fazer o que aqui? Só sofrer, só maltratar as pessoas, só prejudicar os outros? Não, eu vim para ser um ser humano muito melhor, tá? Os momentos de desligamento social, quantas vezes a gente não quer ter contato com as pessoas, quantas vezes a gente não tem interesse nas coisas que estão acontecendo. Nós temos vários trabalhos aqui na nossa comunidade, não só o nosso, nós temos o tio Fabinho que faz a capoeira, nós temos o Fernando da Padaria que dá um auxílio para um monte de projetos, nós temos o Bispo Marcelino da Igreja de Deus no Brasil que auxilia 4 projetos, inclusive o nosso. Nós temos o nosso querido amigo Silvio da Agropecuária, que está sempre fazendo aí os seus movimentos do bem, fazendo um trabalho do bem aí. Nós temos os nossos irmãos espíritas que estão sempre fazendo várias atividades. Nós temos os nossos irmãos da Igreja Católica sempre fazendo, né? Nós temos os irmãos aí da Igreja Universal, né? Que tem uns trabalhos muito bonitos aí lá com os encarcerados. Então tem vários trabalhos aí que podem ser feitos, né? E às vezes a gente tem um dom, às vezes a gente tem um recurso, às vezes a gente tem um local, a gente não está fazendo o uso apropriado do local, do nosso conhecimento, para poder fazer algo que vai ajudar a gente e o próximo. Olha isso, que bacana. E as nossas questões sociais no dia a dia e as relações sociais que não tem jeito, né? Eu tive que ir lá com meu pai no ambulatório, eu entrei lá, as pessoas já estavam chegando, aí você fala um bom dia, você cumprimenta as pessoas, você fala um bom dia com o atendente, com o técnico de enfermagem, aí você vai ali percebendo que a gente precisa ter essas relações com as pessoas. Mandei um bom dia hoje para o nosso querido irmão Charles, para a Grace, para a filha Jamie, né? Eu mandei um oi aqui para o meu amigo Fernando, que está nos ajudando aqui. Nós vamos fazer um fechamento aqui para abafar um pouco o som. O vizinho reclamou, então nós estamos fazendo a nossa parte, né? Ou seja, são relações sociais. A gente precisa se relacionar uns com os outros, né? Eu preciso pagar meus impostos, eu preciso ir na escola, eu preciso do posto de saúde, né? Eu preciso fazer essas coisas para que a gente consiga aí se relacionar e ter uma vida da melhor maneira possível. Então essas foram isso aqui é a resenha de tudo que aconteceu no nosso encontro, e nos próximos encontros eu vou continuar fazendo os convites para você que é de Juiz de Fora. Fica abertos os nossos portões, tá? Instituto Beneficente Betel, eu deixo lá o endereço no horário certinho. Mas para você que é de longe, eu tenho deixado aí essa resenha que eu espero que tenha ajudado você, assim como tem me ajudado, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, muito obrigado inscritos, gratidão, muito obrigado equipe Betel, muito obrigado, agradecimento especial aos nossos apoiadores. Valeu, gente, muito obrigado.